Olá! Como introduzimos no estudo anterior, os estudos desses dias do Maimônides trata do tema das proibições e mitzvot relacionadas à idolatria. Como já mencionamos, o Rambam enumera 51 mitzvot sobre o assunto. As mitzvot correspondentes a cada dia vocês podem encontrar nas descrições dos vídeos. Nós não vamos fazer uma leitura ou explicação de cada uma delas, mas vamos aproveitar para explicar nessas aulas o conceito de idolatria. Hoje vamos trazer um resumo do relato que o Rambam escreve no começo das leis de idolatria no Mishneh Torah, que é aquela obra onde ele escreve as leis das mitzvot. Ele dedica um capítulo inteiro para contar as origens da idolatria e como surge o primeiro judeu, Avraham, no seio de uma sociedade completamente pagã, que sozinho descobre o monoteísmo e começa a propagar essa filosofia entre seus contemporâneos. A idolatria começou, diz o Rambam, na geração de Enosh. Enosh era um neto de Adão, não confundi-lo com outro personagem conhecido como Enoque, que era um descendente de Enosh. O nome hebraico de Enoque era Hanoch, e está fora do escopo da nossa aula. Observando a criação e a natureza, Enosh e seus contemporâneos fizeram um grande erro. Eles racionalizaram o seguinte: já que Deus criou os astros e constelações nos céus, ele os utiliza na condução do planeta, lhes concedeu essa posição honrosa no universo, seria mais do que certo que nós prestemos homenagens, honremos e louvemos aos astros. Aparentemente, naquela época, a humanidade devia ter conhecimentos de astrologia e observava uma influência dos astros sobre a vida aqui na Terra. Isso, além dos benefícios naturais que os astros nos proporcionam, como luz, calor e energia do Sol, o brilho da Lua e seu efeito sobre as marés, e as estrelas como guias para a navegação. Voltando a Enosh e sua geração, eles imaginaram que é como um rei ou monarca que tem servos e ministros que o servem ou ajudam na condução de seu reino. A vontade do rei é que os súditos e o povo honrem esses ministros. A honra concedida aos ministros é, no final das contas, uma honra e prestígio para o próprio rei. Seguindo essa analogia, eles imaginaram que assim também é com o reinado de Deus. Os astros e constelações são os ministros que Deus criou e escolheu para a condução do planeta. E seria propício a nós honrar e louvar essas entidades. Assim, a humanidade começou a construir templos de adoração, desenvolver rituais de sacrifícios e incensos e se curvar para diferentes astros e constelações. No primeiro momento, eles não negaram a existência ou a autoridade máxima do Criador único, mas sim que ele estava sendo assessorado pelos astros. Depois disso, surgiram os profetas, entre aspas, charlatões, que pregavam para o povo, dizendo como tal astro ou tal constelação apareceu em um sonho ou visão, instruindo uma imagem ou escultura que o representaria que deveria ser adorada. Dessa forma, eles conseguiam materializar um conceito mais abstrato e convencer as massas e o povo mais ignorante para participarem de seus rituais. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a acreditar que as próprias imagens ou estátuas eram as deidades ou tinham algum poder e que não apenas representavam algo. Apenas os sacerdotes ou os mais escolados que sabiam que as estátuas e imagens não possuíam nenhum poder. Mas a verdade é que essa filosofia está equivocada desde o princípio. Sem precisar entrar no mérito da questão, se os astros têm ou não influência na nossa vida, mesmo se tiverem, eles não são iguais a ministros na condução de um país. O ministro é um indivíduo que, apesar de ser subjugado a um rei, ele tem livre-arbítrio e faz suas próprias escolhas. Já a condução do universo pelos astros e constelações são mais como uma ferramenta nas mãos de um construtor ou um instrumento na mão de um artesão. A ferramenta não constrói nada e o instrumento não faz arte nenhuma. São apenas os meios pelo qual o artesão faz a sua arte. Não tem cabimento elogiar ou louvar um instrumento pela arte criada. O elogio deve ser direcionado apenas ao artesão. No próximo estudo, vamos falar sobre como, através desse relato, o Maimônides está nos mostrando como podemos facilmente cair nesse mesmo equívoco. Mesmo que na maioria das culturas de hoje em dia não se pratica a idolatria do jeito que está descrito na Torá. O erro que deu origem à idolatria é bastante recorrente e todos nós estamos também sujeitos a fazer.